O avanço da tecnologia no campo mudou a vida do produtor no Brasil. Ele pode produzir mais, com mais qualidade. Isso é ótimo, aumenta a colheita. Mas onde armazenar os grãos e garantir um melhor preço, quando necessário? Falta local para estocagem no Brasil. A capacidade de armazenamento está muito longe da ideal. Quem conversa com a gente sobre esse problema e as consequências para o produtor é o assessor técnico da CNA, Alan Malinsky. Bom dia, Alan. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Agora, esse assunto é muito importante para o produtor, né? Até porque dados mostram a produtividade está em alta, mas onde armazenar o que se colhe, né, Alan? Acho que nesse primeiro bloco do Produtor Quer Saber, nós podemos traçar o perfil hoje do Brasil em relação à armazenagem. Exatamente, Marcelo. Esse é um ano que deveríamos estar comemorando devido às boas produtividades, tanto para a soja como para o milho, para o arroz, né? Mas a gente volta a discutir um assunto recorrente, né? Que é a questão de armazenamento. Porque onde iremos armazenar toda essa safra? Pegamos esse ano onde a comercialização de soja está um pouco mais atrasada devido aos preços baixos, que o produtor tenderia a segurar um pouco mais o grão para esperar um melhor momento para comercializar e não está tendo espaço para guardar esse grão. A gente teve uma safra acima do estimado e a gente já vê muitos produtores tendo que terceirizar. Os que têm armazém ainda precisam terceirizar o armazenamento porque não conseguem armazenar toda a sua capacidade. E outro problema é o milho safrinha, que a gente está vindo com uma super safra e o armazém que está com soja não temos como colocar o milho safrinha. Não dá para fazer essa mistura, então tem que segregar o grão. Então a gente vê que no momento que deveríamos estar comemorando, a gente está tentando achar a solução para esse problema que é da nossa super safra, infelizmente, né? Alan, acho que é um problema recorrente no Brasil, né? A gente já viu esse filme, vamos ver de novo esse filme, né? Vale a pena ver de novo? Não vale a pena, mas a questão você tem aí, hoje nós eliminamos um pouco as filas nos portos, né? Mas como é que faz? Como é que está a situação para esta safra, onde nós vimos aí que o produtor ele não fez aquela venda antecipada, reduziu essa venda antecipada, quer dizer, tudo isso vai para a recorrência da falta de armazéns? Exatamente, porque o produtor ele vinha comercializando os grãos, mas nós tivemos uma safra praticamente 10% na questão de soja acima das estimativas iniciais. Então praticamente sobrou de 10% a 15% mais grãos na mão do produtor. E isso fez com que ele tivesse que ir atrás de novas formas de armazenamento. Uma solução, sim, é o silo bag. Mas no caso da soja, o produtor acaba tendo um custo maior para armazenar a soja em silo bag, porque ele precisa colher a soja, precisa passar no armazém para secar a soja, deixar na umidade ideal, já padronizar o grão e depois levar até o silo bag. Que com o milho, safrinha é um pouco diferente. O produtor, como ele colhe o milho já em meados de junho, julho, agosto, né, onde já o milho está com baixa umidade, ele consegue colher e já armazenar diretamente no silo bag, então ele consegue reduzir o custo. Então esse problema do armazenamento, por mais que a gente tenha essa solução paliativa que é o silo bag, isso acaba implementando os seus custos de produção, acaba dando um trabalho a mais para o produtor. Vai depender mais de mão de obra, de maquinário e o custo que vai aumentar também. Então esse é um problema que a gente já vem discutindo há muito tempo, que está na hora de realmente a gente aumentar essa capacidade de armazenamento, principalmente nas propriedades, né? Não só nas áreas urbanas ou em outros locais, mas a gente precisa dar uma atenção maior para o produtor rural. A gente já observou, né, várias situações, em várias safras, em alguns estados onde na época da colheita a chuva realmente entra na parte na seca mesmo, né? Mesmo assim colocam a céu aberto, mas na primeira chuva vem o problema, vem o prejuízo. Exatamente, isso possivelmente nós iremos ver agora com o milho safrinha, que tudo indica que vai ser uma superprodução, principalmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e a gente tem ali um mês e meio que finalizando a colheita em meados de julho, agosto, a gente tem até setembro que é praticamente sem chuva, né? Então o produtor ainda teria esse prazo de um mês deixando o produto a céu aberto. Mas isso tem as consequências também, baixa qualidade, vai aumentar a questão de pragas e doenças, porque roedores, pássaros e tudo, mas vai estar prejudicando a qualidade desse grão também, que isso pode comprometer depois, dependendo qual será a sua utilização, deverá comprometer a questão de preço para o produtor também, né? Então, possivelmente esse ano iremos ver novamente isso. E aí a questão, se conseguiremos... Uma loteria, né? É uma loteria. Vamos esperar que a chuva
inicie no tempo previsto, porque se iniciar antes, aí sim, aí além do grão a céu aberto, teremos a questão da chuva que vai prejudicar mais ainda a qualidade desse grão. Agora, podemos até fazer um comparativo em relação a este ano, o que aconteceu, por que estamos tendo uma super safra? Quer dizer, as janelas foram ideais, o clima ajudou, quais foram os fatores? Exatamente, começamos já com o plantio. O plantio, a chuva já iniciou na época certa, meados de setembro, o produtor conseguiu plantar na janela ideal. O clima foi muito favorável, por mais que tiveram algumas regiões que as chuvas não foram dentro da média, mas elas foram bem espaçadas. Então, isso favoreceu que as lavouras tivessem um bom desenvolvimento. Foi baixo o índice de pragas e doenças também, o que contribuiu para diminuir um pouco o custo do produtor e também no momento da colheita. Tirando ali algumas regiões do Mato Grosso, que em meados de final de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro teve um excesso de chuva, mas as demais regiões conseguiram colher também na época ideal. Então isso fez com que essa produção de soja, a gente teve um incremento praticamente de 10% a 15% das estimativas iniciais, que as estimativas iniciais indicavam uma produção de 97, 98 milhões. A gente deve fechar acima de 110 milhões de toneladas. É a mesma coisa para o milho safra também. Vínhamos estimando uma produção em torno de 27, 28, a gente chega a quase 30 milhões de toneladas. Então tudo isso veio contribuir com relação à falta de espaço para a gente armazenar. Então, por mais que o produtor vinha comercializando a sua safra antecipadamente, mas a partir de janeiro os preços começaram a cair. Então, isso fez também com que o produtor retraísse um pouco, segurasse um pouco mais a produção, só que agora está tendo esse problema. Onde que a gente vai armazenar? No Mato Grosso, algumas regiões onde choveu muito na época da colheita, o produtor não estava tendo onde armazenar, principalmente por causa da questão da 163, os caminhões parados, o produtor teve que ter que parar a colheita. Então, isso são problemas no caminhão, né? Exatamente. Então, são problemas pontuais que, a grosso modo, eles acabam não aparecendo, mas muitos produtores estão pagando, estão tendo essas rentabilidades ainda mais comprometidas por causa dessa questão, né? Agora, a questão, justamente agora, num ano com safra cheia, com uma safra recorde, né, o produtor, a tendência é essa, o preço cai, né, é questão de mercado ali, da oferta e procura, essa é infalível, né? Sim. Nesse momento é que ele precisaria ter um armazém para poder esperar um momento melhor. Exatamente, ainda mais que nós viemos com uma superprodução nos Estados Unidos, vamos vir com uma boa produção na Argentina, então o excesso de oferta retrai um pouco os preços, tanto para a soja como para o milho, que já caiu bastante, deve cair mais ainda agora quando iniciar a colheita do milho safrinha. E aí sim, seria ideal para o produtor ter condições de armazenar toda a sua produção, ou boa parte dela, para esperar esses melhores momentos, que a gente sabe que se aproximando mais do fim do ano, os preços tendem a aumentar um pouco justamente pela falta de oferta de produto. Então, aí sim, a gente daria condições do produtor ter essa possibilidade de escolher o melhor momento, segurar sua produção, fazendo o seu levantamento dos custos de produção, tendo ideia de qual foi o seu gasto, para saber escolher o melhor momento de comercializar seu produto. Porque se não chega nesse caso, o produtor tem que disponibilizar o produto para o mercado, porque senão ele vai estar perdendo o produto, perdendo qualidade do seu produto e aumentando seus custos para armazenar, né, esse produto. Então os problemas acabam se agravando quando a gente começa a observar melhor essa questão de falta de local para armazenar. Como é que está hoje a distribuição dos silos, dos armazéns hoje no Brasil? A gente vê que todas as regiões na área produtora está defasado, né? Então, as nossas estimativas é que a nossa defasagem é em torno de 40% a questão de armazenamento. Mas o problema maior, Marcelo, é que esses armazéns, a grande parte dos armazéns, eles se concentram nos portos ou nas áreas urbanas. Então, o produtor, então essa defasagem para o produtor acaba aumentando mais ainda, porque em certos locais o produtor precisa colher e precisa transportar esse grão 100 quilômetros para armazenar. Olha o tempo do caminhão ir e voltar, então isso acaba aumentando seus custos, atrasando o seu trabalho de colheita, perdendo o melhor momento de colheita. Isso acaba prejudicando as rentabilidades dos produtores. Então, essa má distribuição dos armazéns também que preocupa, porque por mais que nós temos esse número impactante, a gente consegue armazenar 60% da sua produção, ainda ela está muito mal distribuída, né?
Caso o custo aumenta, né? Porque a realidade não acompanhou a mudança e as fronteiras agrícolas que foram mudando no Brasil, é isso? Exatamente, a gente vai para a região do Mato Piba, aí, a região nova do Mato Grosso que está crescendo. Se não são grandes produtores ou grupos de investimento, a gente vê que os produtores acabam tendo esse problema, porque o produtor ele já precisa ter um grande capital para abrir essas áreas, investir para ter uma boa produtividade, aí ele não consegue ao mesmo tempo investir em armazenamento. Então, teríamos que ter armazéns da Conab nessas regiões para dar esse auxílio aos produtores que estão chegando e até para que o produtor consiga ter essa garantia de colher e ter um lugar próximo para armazenar, não ficar dependendo de estrada, de fila para descarregar e tudo mais. Então, acho que isso sim vem comprometendo a rentabilidade do produtor e dificultando a entrada de produtores médios nessas regiões. A gente assistiu há algum tempo o desmantelamento dos armazéns da Conab no Brasil, né, que estavam alguns totalmente fora da região realmente produtora, né, e vários planos e faltou investimento. Sim, a gente vê que grande parte dos armazéns da Conab, infelizmente, estão sucateados, né? E também essa outra questão, que em algumas cidades onde foram construídos os armazéns da Conab, a cidade acabou crescendo muito e chegando próximo aos armazéns. Um exemplo é Rio Verde. A gente tem uma boa capacidade armazenadora da Conab, só que ela já está dentro do centro urbano. Aí a questão operacional acaba dificultando também a utilização desses armazéns. Então, a gente precisa, com relação aos armazéns da Conab, rever isso. Esses armazéns que estão já ultrapassados, o ideal é desmanchar e construir armazéns novos, porque tem alguns casos que fica muito caro você querer reformar. Compensa mais você desmanchar e fazer um armazém novo, que aí você estará otimizando e maximizando também a utilização desses recursos. E também nessas regiões novas é necessário a construção de armazéns, principalmente Mato Piba, a região leste do Mato Grosso, a região leste do Pará, que está crescendo bastante, Tocantins, algumas regiões. Então, é necessário sim ter esse investimento para dar essa previsibilidade e essa segurança aos produtores. Assessor técnico da CNA, Alain Malins, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, com soluções para o problema da armazenagem no Brasil. Um instante só.